Tenha cuidado com quem anda com todos e em todos os lugares. Essas pessoas são extremamente perigosas. A pessoa que acessa todo mundo, na verdade, ele busca informação de todos para circular no meio de todos, para se conectar a todos, levando informação de um ao outro. Entende? Elas não chegam com talento, ela chega falando mal de um ao outro. Ela busca uma informação minha para chegar até você e pega uma informação sua para chegar até a mim. Elas trabalham com a fraqueza, as fragilidades, os segredos da alma dos outros para transitar em muitos ambientes, para se beneficiar do que as pessoas podem entregar para elas, mas usando de chantagem e manipulação emocional. Eu poderia dizer que essas pessoas são ratos. Elas são ratos do porão da alma dos outros. Se você não for uma prioridade para mim, você me manda uma mensagem e eu vou deixar ela passar. Eu vou deixar ela passar. Então esse negócio de que, tava na correria, não existe. Não, só não é prioridade. Não, só não é prioridade. É pessoas que tratam a gente por opção. Elas não entenderam ainda qual é a nossa posição na vida delas. Porque o jeito que eu trato você revela a importância que você tem pra mim. O jeito que eu trato as pessoas que estão perto de mim revela a importância que elas têm na minha vida. E tudo que tiver importância a gente dá prioridade. Se não tá conversando é porque não tem importância. Virou comum. E tudo que vira comum perde valor. E se perder valor, perdeu o interesse. Seu crescimento vai incomodar alguém. As pessoas à sua volta não se alegrarão com seu sucesso. É mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Eu gosto muito de um texto, Gênesis capítulo 26, porque ele mostra que o mesmo Abimeleque que abriu as portas para Isaac, agora fecha as portas da cidade porque Isaac cresceu demais. Emprestar para Isaac dá certo, mas pegar emprestado de Isaac é fora de cogitação. Dar a Isaac faz sentido, mas receber algo de Isaac é sem chance. E isso é muito paradoxal porque expulsam Isaac da terra porque viam que o Senhor o abençoava. Só que ter alguém que Deus decidiu abençoar em seu território é uma dádiva, porque essa bênção se estende no seu território. Exato. Por exemplo, você é uma bênção, eu quero ter você do meu lado, porque sim, a bênção que alcançou você pode me alcançar também. Mas sabe qual é o problema de muita gente, Yang? É que existem pessoas que preferem ficar sem a bênção do que receber a bênção da sua mão. Porque para eles receber algo da sua mão é uma afronta, porque o normal era você pedir emprestado e não emprestar. A lógica era você receber favor e não oferecer favor. E é por isso que quando Deus inverte isso, as pessoas ficam loucas. Mas eu já profetizo em nome de Jesus que para a tristeza do inferno e para a raiva do diabo e dos caluniadores, vão ter que respeitar aquilo que Deus entregou na sua mão e nas mãos de todos que estão nos assistindo aqui. Nós estamos ingerindo uma dose de um evangelho que não é bíblico. Determine, é para isso que serve a sua fé. Basta determinar e os seus problemas desaparecerão. Basta determinar e o carro vai chegar, a casa vai chegar, o milagre vai acontecer. Se a gente acha que evangelho é isso, então nós precisamos de uma dose muito forte de realidade. Porque podemos ser cidadãos do céu, mas estamos na terra, e como estamos na terra, sentir dores é normal. E é por isso que eu sempre digo, não tente ser divino quando você é humano. Jesus nunca resolveu os seus maiores problemas com divindade. Jesus sempre resolveu com humanidade. Sabe o que é engraçado? Nós oramos por todo mundo, mas quem ora por nós? Os pastores cuidam de todo mundo, mas quem cuidam dos pastores? E a Bíblia nos mostra exemplos que deram muito errado disso. Elias, nessa carga, sem revelar seus sentimentos, as suas emoções, foi para onde? Debaixo de um zimbro, pedindo a morte e dizendo, eu não sou melhor do que meus pais. E desde quando Deus queria que ele fosse melhor do que os pais dele? Elias está guardando um sentimento que Deus não quer que ele guarde. Elias está guardando um sentimento de competição que Deus não quer que ele tenha. Deus nunca pediu para ele, seja melhor do que seus pais. Deus diz para Elias, seja você, autêntico, com as suas sensibilidades e fragilidades, porque eu vou te usar junto com os teus pontos fortes ou fracos. Feitiçaria pega em crente? Pega. Se o crente não tiver em obediência com a palavra de Deus, vai pegar. Ele tem que estar correto com a palavra. Se a gente seguir a palavra em obediência, posicionamento, tá? Constância. Como que eu faço para ter constância? Você vai sem vontade. Ora sem vontade, jejua sem vontade, você vai ficar ali nem que for para falar o que vier na sua mente, depois vai vir a vontade. Deus, ele vai trazer a fome e a sede, mas primeiro vai sem vontade. O que faz a feitiçaria pegar?
porta aberta à legalidade. Eu tô ali pregando, eu tô com a Bíblia, eu tô indo no culto, mas eu aqui fora não obedeço. Eu aqui fora faço fofoca, eu aqui fora vejo o que não deve, porque os olhos são a janela da alma. O que a gente vê, o inimigo acessa. O que a gente ouve, o inimigo acessa. Tem que renunciar à legalidade, tem que fazer a quebra e às vezes até expulsar, porque às vezes a pessoa já tá com demônio. Mulheres e homens casados não devem colocar amizade dentro de casa. Não se deve. O inimigo, ele é astuto. Ele quer entrar de alguma forma. A Bíblia diz em 1 Pedro que ele fica rugindo como um leão no nosso derredor, tentando acessar, tentando achar uma brecha. Então, às vezes, a amizade está ali, indo na casa, o inimigo vai usar, não importa o quão religiosa essa pessoa seja, o inimigo vai usar contra o seu casamento. A pessoa vai ali, deseja estar na sua casa, olha a sua casa, quer ter a sua família, quer ter a sua vida, lançou, através do pensamento, já é um peso espiritual, já é uma seta que ela lança. Às vezes dá uma comida consagrada a demônios. A obra de feitiçaria já entrou pela boca, já pega. Ainda que a pessoa não tenha legalidade, ela comeu algo, aquela obra vai acertar ela. O mal vai entrar pela boca. Mulheres e homens casados não devem colocar amizade dentro de casa. Não se deve. O inimigo, ele é astuto. Ele quer entrar de alguma forma. A Bíblia diz em 1 Pedro que ele fica rugindo como um leão no nosso derredor, tentando acessar, tentando achar uma brecha. Então, às vezes, a amizade está ali, indo na casa, o inimigo vai usar, não importa o quão religiosa essa pessoa seja, o inimigo vai usar contra o seu casamento. A pessoa vai ali, deseja estar na sua casa, olha a sua casa, quer ter a sua família, quer ter a sua vida, lançou, através do pensamento, já é um peso espiritual, já é uma seta que ela lança. Às vezes dá uma comida consagrada a demônios. A obra de feitiçaria já entrou pela boca, já pega. Ainda que a pessoa não tenha legalidade, ela comeu algo, aquela obra vai acertar ela. O mal vai entrar pela boca. Quando eu quero orar por libertação de alguém, eu oro meia-noite. Por quê? O horário da meia-noite é um horário de quebra de cadeias, de prisões. Ele é um horário de libertação e batalha espiritual. Só que às 3 da manhã eu vou orar por libertação, batalha espiritual. Eu vou vencer batalhas, mas esse horário vai me trazer autoridade. É um horário de ataque espiritual. É um horário que eles atacam. Pode ver que às vezes às 3 da manhã você tá dormindo, você acorda, olha 3 da manhã. É um horário que Deus está falando assim, ó, tá havendo uma guerra espiritual e eu preciso que você posicione para orar. Onde vai te trazer autoridade. Quer que os demônios manifestem a hora que você orar? Ora 3 da manhã. Às vezes eu tô passando na rua, a pessoa cai endemoniada. Por quê? 3 da manhã traz autoridade. Davi não constrói um templo para trazer a arca, que estava lá em Siloé. Davi traz a arca para depois, em volta da arca, construir uma estrutura. Ele partiu, a arca era a presença de Deus. Então Davi não construiu um templo para falar, agora eu vou trazer a presença de Deus para o templo. Não, Davi trouxe a presença para depois pensar em construir templo, que nem foi ele que construiu, inclusive. Foi o filho dele, Salomão. Existem muitas ferramentas à nossa disposição hoje, mas nenhuma delas vai fazer o menor sentido se o principal não estiver no lugar principal. Se ele não for o primeiro, se a presença não for o primeiro, nenhuma das nossas estratégias midiáticas de como alavancar uma canção, de como fazer ela conhecida, que o que vai permanecer não são as estratégias humanas. O que permanece é o projeto de Deus, é o plano de Deus na vida de alguém. Desde muito novo, quando eu comecei a lidar com louvor, eu via ministérios de longevidade, assim, e a minha oração era, Deus, eu quero ter um ministério com longevidade, assim, eu não quero passar, não quero viver uma fase, assim, eu quero viver na tua presença, eu quero morar nesse ambiente, eu quero que o meu ministério seja um ministério frutífero, mesmo que não seja conhecido, mas que seja frutífero. Porque tem ministros de louvor maravilhosos por aí pelas igrejas. Talvez não seja o projeto de Deus que ele faça sucesso. Exato. Mas ele é frutífero naquilo que ele faz, cara. A igreja dele servindo a igreja local, cantando, abençoando. Eu vou em igrejas que eu fico abismado com a qualidade de cantores, cantoras, de ministérios de louvor. Talvez Deus os queira ali. Então eu falei, Deus, eu quero ser frutífero, independente de ser conhecido. Perdoar é uma coisa, mas dar acesso é outra. É outra. Quem já provou que é traidor tem que sempre tomar cuidado. E o fato de você perdoar não te faz esquecer, mas é lembrar sem sentir dor. Só que a questão é, vai voltar a mesma amizade? Vai voltar a mesma companhia? Vai voltar ao mesmo relacionamento? Correr o risco de se ferir de novo? Baixar o nível novamente? Porque se você perdoou, você já subiu um nível a mais do que o agressor. Mas dar acesso é você descer novamente nesse nível. O quanto um homem ele tem que entender que é 100% necessário ele tratar e lidar muito bem com o ego dele. Nós somos setados por algo chamado ego. E esse ego vai acabar nos derrubando em algum momento.
e nós vamos terminar a jornada sozinho. Deus me deu uma missão, a missão é: eu preciso que você leve o reino para dentro das empresas. E tudo que Deus faz na nossa vida, Ele nunca vai fazer através do egocentrismo, porque Deus, Ele é apaixonado por pessoas. Então, quanto mais egocêntrico você for, mais braçal você é e mais cansativo vai ser a jornada. Quanto menos egocentrista você for, mais você vai dar a oportunidade de Deus agir na tua vida. Por quê? Porque tudo que Deus faz é através de alguém na terra e sempre vai ser para multidões, para pessoas, e Ele é geracional. Então, o egocentrismo nessa jornada, por estar lidando diariamente com muito empresário, né? Então, aí, quero dar um conselho para todo mundo aí. O conselho é: menos braço, mais joelho. Não olha para você, olha para Cristo. A glória não é tua. Tudo aquilo que o dinheiro pode comprar é barato. Olha aí. Porque quando a vida amadurece você, você percebe uma verdade dura. Riqueza não é patrimônio. Dinheiro resolve conforto, mas não resolve vazio. Olha aí. Dinheiro compra casa, mas não compra um lar. Compra remédio, mas não compra a sua saúde. Verdade. Compra companhia, mas não compra o amor verdadeiro. Olha aí, meu amigo. A maior riqueza da vida não está nas coisas que você possui. Está nas coisas que o dinheiro nunca vai conseguir fabricar. Que ensinamento, hein? Paz, caráter, família, lealdade, presença de Deus. Essa é a verdadeira prosperidade, porque o rico de verdade não é quem tem muito dinheiro, é quem possui aquilo que o dinheiro jamais poderá comprar. A gratidão tem níveis. A pessoa fez por você, você fez pela pessoa, mas talvez o teu nível de evolução é maior. Você vai abençoar aquela pessoa como você pode, mas você não vai poder dividir a tua cadeira de governo, porque a cadeira de governo foi entregue pra você, não pros outros. Senão Deus tinha falado, tem 5 cadeiras de governo. Traz o fulano, o ciclano, o beltrano, a Joana, não. A cadeira de governo é tua. Então se posiciona nela e faz a coisa acontecer. No Egito só tinha uma vaga para governador, que era de José. Então não é ser ingrato, mas é entender o teu posicionamento diante de Deus. Aí com a tua mentalidade de governo, você pode sim expandir a bênção para a vida dos outros, mas você não pode trocar a tua cadeira, porque a cadeira foi dada por Deus a você. Deus tem que trocar você de mesa, senão você não cresce. Você vai ser mais um com grande potencial que morreu perto de gente pequena. A gente tem que estar muito ligado na mesa que a gente senta, porque a gente pode ter um grande potencial, mas se na mesa que a gente senta tem preguiçoso e mente fechada, não flui. Não flui. É por isso, mano, que chega um certo ponto na nossa vida que Deus tem que trocar a gente de mesa. Porque Deus tem que trocar a gente de mesa pra que aquilo que Ele entregou pra gente cresça. Porque tem mesa que limita, mano. Provavelmente quem mais te limita é quem muito te conhece há muito tempo. Porque as pessoas que te conhecem há muito tempo sabem muito sobre você, do seu passado, da vida que você levava, dos erros que você cometeu, dos tropeços que você deu. Então elas não conseguem te olhar com a nova versão que Deus te entregou, porque elas conhecem muito sobre a sua antiga versão. Então o que Deus faz? Deus tira você do meio, faz você crescer, frutificar. E depois quem não acreditava e quem não dava credibilidade, começa a te olhar e te aplaudir, faz questão de lembrar aonde conhecia, a última vez que tomou café contigo, quando estudou com você. Não, conheço aqui, mas estudamos juntos, jogamos bola junto. Mas enquanto estava perto não acreditava. Então Deus tira você, faz você frutificar, faz você expandir, enraizar, para depois a galera que não acreditava te honrar. Se Deus não permitisse alguém te ferir, você não teria se movimentado. Porque a dor tira a gente da zona de conforto. Então acho que a dor ela é extremamente necessária para o processo de evolução. Quem não chora não evolui, mano. Quem não chora não evolui. Quem não chora não evolui. Às vezes você vai precisar que alguém quebre teu coração. E não é justo mesmo. Mas às vezes você vai precisar. Às vezes Deus precisa permitir que alguém quebre teu coração, que um amigo te apunhale, que alguém traia você. Porque existe um nível de maturidade que você precisa alcançar, que você só alcança após aquele processo que você enfrenta. Então pra cada pancada que você leva, é um aprendizado diferente que você ganha pra vida. Então a dor é um combustível necessário que Deus precisa encher o seu tanque com aquilo ali. É como se você fosse um carro que tivesse com um tanque na reserva e a dor fosse o posto de gasolina. Você precisa passar por ali, parar ali, sentir o que aquilo tem pra te entregar, porque a dor é o combustível que a gente precisa pra se mover. Toda a bandeja que o diabo prepara é em cima da sede que você mostrou e o comportamento que você teve quando você passou perto, que você desejou. O diabo nunca vai te forçar a cair numa bandeja que ele preparou, porque toda bandeja que o diabo prepara é em cima da sede e comportamento que você tem quando passou perto do que você desejou. O cara casado passou perto da mulher? O diabo, não li pensamento, mas vi a forma que olhou. Bandeja. Aí a sede que você tem faz você cair na bandeja que o diabo preparou. Ele só procurou Eva porque a Bíblia diz que Eva olhou, desejou. Opa! O diabo não lê pensamento, mas ele vê comportamento.
Ele viu o teu comportamento, que o comportamento que você teve quando você passou perto. E aí que ele prepara a bandeja. Não, mas é que o diabo é sujo. É mesmo. Inteligentíssimo. Tem um ser inteligente a ele. E ele viu o comportamento que você teve quando você passou perto. É por isso que teve essa bandeja. É por isso que teve esse convite. É por isso que teve essa conversa. É por isso que teve esse flerte. Teve interesse. Porque ele viu o comportamento que você teve. Nada é do nada. Você já percebeu que o invejoso, ele não tem falha? Porque ele não se mostra quem ele é de fato. Todo invejoso, ele é falso. Ele tem dupla personalidade, ele tem dualidade de facetas. Ele é uma coisa na sua frente, mas nas suas costas ele é outra. Ele diz que torce por você, mas o torcer dele é uma energia totalmente contrária. Eu poderia dizer que a figura do invejoso é de um urso. Ele te abraça, mas ele te mata no abraço. Ele sempre vai diminuir as minhas conquistas. E ele sempre vai se comparar. Ele sempre vai entrar na comparação com a competição. Então, se você tem um copo, ele também vai ter um copo. Se você tem uma blusa, ele vai querer fazer igual, porque ele quer tentar se competir com você. Ele quer ser você. Esse tipo de pessoa, ele sempre vai tentar te expor a um nível de humilhação. Ele vai tentar te denegrir no meio das pessoas. Ele vai tentar te envergonhar no meio das pessoas. Ele vai fazer você sempre se sentir inferior e ele superior, que foi o caso de Saul. Ele dava uma sensação para Davi que Davi não era tão bom o quanto. Mas sabe aonde Davi, ele mostrava que ele era bom? Quando ele vencia as guerras. O dinheiro não enriquece as pessoas. Parece um paradoxo. Sim. O que enriquece as pessoas são as amizades. São os amigos que você faz na estrada da vida. Há 3 dimensões que nos dão o endereço básico e fundamental e consonante da palavra amigos. Primeiro, amigos são todos aqueles que multiplicam as nossas alegrias e dividem as nossas tristezas. Amigos são todos aqueles que aparecem quando todos desaparecem. Verdadeiros amigos não são aqueles que nos atiram flores, são aqueles que ajudam-nos a tirar espinhos. Provérbios 18:24 está escrito: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Mas, esse aí é verbo haver, existe amigos mais chegado que o irmão. Então, Yankee, um homem que vive uma vida de 70 e 80 anos, desprovido de amigos, ele não viveu. Tem gente que, se não entrar em relacionamento profundo com Deus, ela vai se perder nas demandas da alma dela. Ela pode tomar o ansiolítico que for, ela pode tomar o antidepressivo que for. A depressão da alma, às vezes, Yang, às vezes, entenda bem para depois não vir os haters, né, os especialistas da área. Peraí que minha terapeuta me ensinou, a gente respira. Eu tô falando que, às vezes, a depressão é porque a alma tá querendo Deus. Tá querendo exatamente. E Deus não se preenche com culto de congregação. Presença de Deus se preenche no secreto, da intimidade. Presença de Deus não se preenche com louvor e com canções melancólicas, almáticas. Presença de Deus se preenche na intimidade do secreto. Porque quando você entra no secreto, o Senhor, ele te alimenta. Quando você entra no secreto, o Senhor, ele supre. Tem coisas que só vai sair quando você entrar na presença de Deus. O evangelho não veio para mudar as pessoas, senão despersonifica. O papel do evangelho não é mudar, é moldar. Moldar. E este molde é proporcional à gramática. Se quiserdes, se andardes na luz, se andardes como ele andou, se alguém está em Cristo, tudo nessa escritura é proporcional e condicional. Romanos 1:1, Paulo, vírgula, servo de Jesus Cristo, ponto e vírgula, chamado para apóstolo. Por que é que o título designativo do apostolado está no último lugar e o nome está no primeiro? Por quê? Porque título não influencia nome. Uau. É nome que influencia título. Não adianta ter o predicativo do título e não ter o designativo do nome. E entre o título e o nome tem uma diáspora. Servo. Servo no grego é doulos. Doulos é escravo. Escravo não tem vontade própria. Cristianismo é abdicação de direitos e cumprimento de deveres. Quando Paulo diz, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. É Paulo, servo, doulos, escravo. Jesus nunca orou para curar ninguém. Jesus nunca orou para curar ninguém? Nunca orou para curar ninguém. Sabe por que Jesus nunca orou na hora que ele orava antes?
E quando ele chegava, ele não orava porque agora a enfermidade não tem a ver com oração, tem a ver com comando. Por isso que ele falava, sai, cego enxerga, mudo fala. A oração é um depósito. A oração é um depósito. Porque você só pode sacar se você depositar. Se não houver depósito hoje, não tem saque amanhã. Por isso que na cova que Daniel foi jogado, ele não orou lá dentro. Ele orava antes. Você tá aí, mano? Ele orava antes. Por quê? Sansão encontrou com o leão, teve que matar. Davi encontrou com o leão, teve que matar. O Daniel foi jogado numa cova cheia de leões e não precisou matar. Só precisou orar. Porque vai ter guerras que você vence lutando, mas vai ter batalhas que você só vence orando. Quando o seu joelho toca o chão, o seu coração toca os céus.